Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos inaugurar um quadro novo neste canal. Iremos fazer o Edu Responde, onde nós falaremos a respeito das perguntas que vocês me fazem diariamente lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, não deixe de aproveitar para me seguir. É uma forma de poder mantermos uma proximidade maior para dessa maneira vocês continuarem aprendendo mais sobre diabetes e, consequentemente, melhorar o parâmetro do seu tratamento. Então, neste quadro, eu irei escolher 3 perguntas que me fizeram durante a semana para poder falar mais profundamente aqui no canal e assim vocês continuarem aprendendo sobre diabetes. Então, vamos lá! E a pergunta de número 1 é: caminhada 30 minutos é suficiente? E a resposta é que sim, ela pode ser suficiente para você que ainda não pratica nenhuma atividade física. Então, se você possui diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, começar com a caminhada, nem que seja por 30 minutos, já fornecerá um bom direcionamento para poder melhorar o seu tratamento como um todo. Nós sabemos, a prática de atividade física melhora o nosso metabolismo e, consequentemente, com a prática de atividade física, os nossos medicamentos tendem a funcionar melhor. No caso de diabetes tipo 2, os medicamentos funcionam de uma maneira mais efetiva, então a nossa glicemia do paciente tende a baixar. No caso do diabético tipo 1, como no meu caso, a insulina consegue cumprir com o papel dela de manter os níveis mais facilmente e, consequentemente, com a prática de atividade física, a gente tende a não ter que tomar grandes quantidades de insulina. E no caso do pré-diabético é fundamental pelo fato de que poderá ajudar a evitar a progressão, por exemplo, de um diagnóstico de diabetes futuramente. Então, começar com a caminhada por 30 minutos de forma gradativa, 1, 2, 3 vezes na semana, já fornecerá um excelente início para a sua prática de atividade física como um todo. É claro que ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você pode aumentar essa intensidade, caminhando 45 minutos, caminhando 60 minutos, para dessa forma o seu corpo funcionar de uma maneira mais eficiente. Se você possui, por exemplo, excesso de peso, ajudará a diminuir esse peso corporal e, consequentemente, tratar o seu diabetes de uma maneira mais eficaz e, consequentemente, ter uma glicemia mais bem controlada e uma hemoglobina glicada mais baixa. Então, sim, é suficiente para você começar a dar início à prática de atividade física. Mas, como eu gosto muito de dizer, a gente tem que evoluir e evoluir praticando atividade física com maior intensidade, com maior frequência, é fundamental para ter um tratamento muito eficaz. E a pergunta de número 2 é: churrasco faz mal para diabéticos tipo 1? E a resposta é que depende. Tudo irá depender do que você come neste churrasco. Se você focar apenas nas fontes de proteínas, como por exemplo a carne de boi, a carne de porco, a linguiça, a carne de frango, não irá causar maiores problemas à sua glicemia. A grande questão que envolve o diabético e o churrasco é o que ele come de acompanhamento, que é, por exemplo, o pão de alho, o arroz, a farofa. Nesses casos, não é interessante ele consumir essas fontes de carboidratos. Então, se você tem diabetes, se você vai participar de um churrasco, opte por consumir apenas as fontes de proteínas. Dessa forma, você participa do churrasco sem maiores problemas, não irá impactar de maneira negativa a sua glicemia e você conseguirá ter uma glicemia mais bem controlada e, consequentemente, evitar aquele pico de glicose. Então, se você for participar de um churrasco, é importante, é fundamental que você deixe de lado os acompanhamentos que geralmente acabam envolvendo o churrasco, como no caso do pão de alho, do arroz, da farofa. Então, deixe de lado. Coma apenas as fontes de proteínas,
também acompanhamento, como no caso do vinagrete, então acaba sendo mais interessante. Então a gente tem que entender, a gente pode participar dos eventos sociais, do churrasquinho, mas a gente tem que começar a fazer as escolhas inteligentes, deixar de lado as fontes de carboidratos para dessa forma ter uma glicemia mais bem controlada e consequentemente mais sucesso dentro do tratamento. E a pergunta de número 3 é: como reduzir a glicemia sem aumentar os medicamentos? Essa é uma excelente pergunta e isso envolve alguns pontos dentro do tratamento. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer? Focar nos nossos hábitos de vida, principalmente o hábito alimentar. Então, se você consegue melhorar o que você come no seu dia a dia, por exemplo, diminuindo os carboidratos do café da manhã, diminuindo os carboidratos do almoço, diminuindo os carboidratos do lanche, a gente já começa a dar um parâmetro inicial muito interessante para a nossa glicemia durante o dia. Então, se a gente consegue diminuir as quantidades, e eu não estou falando de zerar as quantidades de carboidrato, mas se, por exemplo, no café da manhã você consome aquele pão de sal, deixe de lado, troque, por exemplo, por um omelete. Então, você já terá uma troca inteligente pelo café da manhã e isso facilitará muito o caminhar da sua glicemia durante o dia. Então é super importante que você comece a fazer escolhas inteligentes já pela manhã e, consequentemente, diminuindo os carboidratos durante o dia, você já terá um parâmetro melhor para o seu tratamento e, consequentemente, a sua glicemia tende a ficar mais estável e esse fator já é determinante para poder reduzir a glicose. Outro ponto que é importantíssimo: tomar os medicamentos nos horários corretos. Se o seu médico prescreveu os medicamentos para que você possa utilizar, é importante que você siga a orientação da receita. Por exemplo, se você precisa tomar o Glifage, então tome ele de maneira correta, nas dosagens corretas, no horário correto. Isso facilitará muito a efetividade do medicamento. Então, a sua glicemia já tende a reduzir também. E um outro ponto que é primordial é que você acrescente atividade física à sua rotina. Se você acrescentar atividade física, nem que seja caminhada de 30 minutos, isso já facilitará muito para a redução da sua glicemia. Então nós entendemos, são 3 pilares que são fundamentais porque a gente pode seguir para poder reduzir a glicose e, consequentemente, em um médio e longo prazo, também reduzir a quantidade de medicamentos que a gente consome atualmente. Como no seu caso, na sua pergunta, você conseguirá reduzir a sua glicose e também poderá conseguir reduzir as quantidades de medicamentos até atingir a reversão do seu quadro de diabetes. Então é fundamental que você entenda isso e que você comece as mudanças na sua vida, comece as mudanças no seu dia a dia para dessa maneira conseguir alcançar todos os resultados positivos para a sua vida. E esse foi o Edu Responde dessa semana. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, de mandar lá no grupo do WhatsApp, de mandar lá no grupo do Facebook e de também comentar aqui se você gostou deste quadro para que eu possa modelar ele de forma correta e, consequentemente, vocês continuem aprendendo mais sobre diabetes e continuem evoluindo o seu tratamento de maneira positiva. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar. É importante para que a gente possa chegar até mais pessoas e, consequentemente, melhorar a vida dos diabéticos que tem nesse Brasilzão todo, tá certo? Então ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.